Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos então pedindo a proteção e intercessão de Santo Tomás de Aquino e da Virgem Sede da Sabedoria sobre nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Sede da Sabedoria, rogai por nós. Então, uma boa noite a todos. Hoje a gente está aqui para falar com vocês sobre a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, né? Ou seja, a solenidade que a gente celebra amanhã, a quinta-feira depois da Santíssima Trindade, né? Originalmente a quinta-feira depois da oitava de Pentecostes, e instituída então pelo Papa Urbano IV como a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Então, muito bem, irmãos e irmãs, para a gente falar sobre essa solenidade, eu quero fazer uma pequena pauta, que serão 3 assuntos abordados. Primeiro, um contexto histórico, né, da solenidade. Depois a gente vai falar sobre Santo Tomás de Aquino e sua relação com a solenidade. E por fim, a gente vai falar sobre a bula de Urbano IV, Transiturus de hoc mundo. Então, muito bem, né? Começando esse contexto histórico, é importante a gente entender que tudo se sucede em torno de uma diocese, ou pelo menos assim os fatos fundamentais, em torno de uma diocese que é uma diocese da Bélgica, a diocese de Liège. Na diocese de Liège se sucede em 1124 um movimento da abadia de Cornilium, que é um movimento eucarístico. E durante esse movimento, durante esse período, muitos teólogos surgiram muitos movimentos de mulheres piedosas que faziam adoração ao Santíssimo Sacramento. E ali também surge algumas coisas que a gente tem até hoje, por exemplo, a sineta, que se toca na elevação do corpo e do sangue de Cristo durante a Santa Missa. Também surgiu lá a adoração ao Santíssimo Sacramento exposto e a própria exposição do Santíssimo Sacramento. Então, muito bem, né? Em torno desse contexto litúrgico eucarístico, vai surgir uma santa, Santa Juliana de Monte Cornilium. E Santa Juliana, ela nasce então pouco tempo depois desse movimento. E Santa Juliana, ela aos 5 anos de idade, ela perde o pai com a mãe, ela fica órfã. Santa Juliana, então, ela é confiada aos cuidados das monjas agostinianas. E durante todo esse período que ela esteve, né, aos cuidados das monjas, ela desenvolveu uma grande devoção ao Santíssimo Sacramento, a tal ponto que aos 16 anos de idade, Santa Juliana então tem uma visão, e nessa visão é dada para ela uma visão da igreja, e a igreja aparece como que uma grande lua cheia resplandecente. Santa Juliana então, ao ver essa lua cheia, ela nota que tem uma espécie de uma faixa negra que passa transversalmente essa lua cheia. Santa Juliana então tem essa visão, essa primeira visão aos 16 anos, depois ela começa a ter outras visões, e em uma dessas visões então ela começa a perguntar para Jesus o que era essa faixa negra nessa lua cheia. Então Jesus revela para ela que a lua cheia é a igreja, com todo o seu brilho, todo o seu esplendor, mas essa faixa negra era justamente na igreja a falta de uma solenidade ao Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Também a gente está numa época que começam a surgir as primeiras heresias envolvendo a Eucaristia. Né? O mais conhecido desses hereges não foi propriamente um herege, porque ele se arrependeu e abjurou da sua heresia, mas o mais conhecido de todos, o precursor, foi Berengário de Tours. Então, Berengário de Tours falava que a Eucaristia, na verdade, era só um símbolo, muita coisa do que a gente ouve da boca dos protestantes hoje. E muito bem, né? Então Berengário de Tours, ele pede perdão, né? Ele se arrepende, e aí começa todo esse contexto, né, de devoção à Eucaristia, de piedade eucarística, porque até então a Eucaristia nunca tinha sido atacada, né? Nunca tinha um herege específico sobre a Eucaristia. Então Berengário de Tours fez a estreia. E muito bem, né? Então Santa Juliana, ela teve essa visão.
E ela guardou essa visão para ela durante 20 anos. Depois, mais tarde, então, com seus 36 anos de idade, Santa Juliana resolve confidenciar essa visão para duas amigas. Uma delas é uma beata, né, Beata Eva, e também uma outra monja chamada Isabel. E elas resolvem então confidenciar também essas visões a um padre muito piedoso, né, o padre João de Lausanne, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do padre. E o padre pediram para o padre então entrar em diálogo com teólogos, com membros do clero, para que essa devoção então se tornasse uma festa da igreja, especialmente na diocese, né, que era a diocese de Liege. Aqui um primeiro ponto importante, que é um ponto abordado pelo Papa Bento XVI, que é uma frase magistral, justamente quando ele está explicando a história dessa santa em uma de suas catequeses, ele diz assim: para ter uma confirmação de que uma inspiração vem de Deus, é preciso imergir-se sempre na oração, saber esperar com paciência, procurar a amizade e o confronto com outras almas boas e submeter tudo isso ao juízo dos pastores. Então o Papa Bento XVI ele fala uma verdade que hoje parece que a gente esqueceu. Quando a gente tem uma inspiração, para a gente saber se essa inspiração é de Deus, o primeiro passo é a gente rezar. Né? Veja que a santa orou por 20 anos, ela teve uma visão e orou por 20 anos para saber se era essa realmente uma visão do Senhor. Depois, é necessário que a gente confidencie isso a outras almas que têm a mesma busca que a gente, ou seja, a busca pela santidade. E por fim, é necessário a gente submeter aos pastores. E somente depois da aprovação dos pastores é que a gente vai saber se realmente isso é alguma coisa confiada por Deus ou não. Então, muito bem, então ela confidencia a esse padre, né, João de Lausanne, e vão falar com o bispo, né, Roberto de Turut. Esse bispo, no começo, ele tem algumas hesitações, né, ele reluta em aceitar, mas depois ele institui essa solenidade na sua diocese. Logo que ele institui, algumas dioceses também resolvem instituir a solenidade, né, a festa. Nessa época, a igreja permitia que os bispos instituíssem essas festas particulares. E em algumas dioceses, então, se instituiu essa festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Mas como nem tudo são rosa na vida dos santos, a santa sofreu perseguições do clero. Então o bispo morreu, né, pouco tempo depois que ele faz essa instituição em sua diocese. E a Santa Juliana, ela começa a ser perseguida. Então ela passa 10 anos da vida dela como que migrando de um lugar para o outro, sofrendo perseguições. Até que ela morre, né? Ela morre diante do Santíssimo Sacramento, adorando Jesus Eucarístico, como que tendo uma visão aqui na Terra daquilo que ela ia ver no céu. Mas muito bem, na história de Santa Juliana, um papel de destaque muito importante é de um arquidiácono chamado Tiago de Pantaleão. Então Tiago de Pantaleão é um dos primeiros que recebe essas confidências de Santa Juliana e são um dos primeiros a ver com bons olhos essa visão. E o que acontece com esse Tiago de Pantaleão? Esse Tiago de Pantaleão vai se tornar o Papa Urbano IV. Então, depois da morte de Santa Juliana, um tempo depois, esse Papa, então, Urbano IV, ele começa a sentir no coração dele um grande desejo, ele sempre sentiu, né? Mas começa a ficar mais forte no coração dele esse desejo de instituir essa solenidade. Então, Tiago de Pantaleão, o Papa Urbano IV, começa a pedir para Deus sinais de que realmente essa é a vontade de Deus. Então, acontece um grande milagre na cidade de Bolsena. Né? O que acontece na cidade de Bolsena? Na cidade de Bolsena, o padre está celebrando a missa com dúvidas, né, a respeito da Eucaristia e pedindo sinais para Deus. Tanto é que ele sabia que o Papa estava em Orviedo, e Orviedo para Bolsena dista mais ou menos 23 quilômetros, entre 20 e 30 quilômetros, uma cidade da outra. Então ele estava muito próximo do Papa e ele queria confidenciar para o Papa nessas dúvidas, ele queria se aconselhar com o Papa, pedir algum esclarecimento. E o que acontece? Então esse padre vai celebrar a missa com essas dúvidas
E durante a celebração da Santa Missa, no momento da consagração, começa a escorrer sangue daquela Eucaristia a ponto de cair sobre um corporal. E o padre, então, ele começa a julgar que isso foi um castigo pelo seu pecado, ele tenta esconder, mas começa a escorrer também, escorria tanto sangue que começa a cair no mármore do chão. Então ele não tem mais como esconder, e aí todo mundo, todo o povo vê o milagre. Então logo que o milagre aconteceu, chegaram as notícias ao Papa Urbano IV, e o Papa Urbano IV então manda uma comitiva para averiguar o milagre, né? Então vai essa comitiva. É interessante que o Papa Urbano IV nesse momento está com Santo Tomás de Aquino. Então essa comitiva sai, vai ver o milagre, toma o corporal, né, ensanguentado, e vai em procissão até o Papa Urbano IV. Mas o Papa Urbano IV, como ele já não se aguentava mais de ansiedade, ele vai até o encontro dessa procissão e se encontram no caminho. Alguns relatos, não são todos, dizem que o Papa Urbano IV, quando ele se encontra, ele dá um forte brado dizendo corpo de Cristo, né? Realmente confirmando a veracidade do milagre ali. Mas muito bem, então o Papa Urbano IV, pouco tempo depois desse ocorrido, esse ocorrido foi em junho de 1264, 19 de junho de 1264, então em 11 de agosto de 1264 o Papa então institui essa bula, que é a Transiturus Deoc Mundo. Transiturus Deoc Mundo. E então com essa bula o Papa então institui para toda a Igreja a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. É interessante que pouco tempo depois que o Papa institui, salvo engano, um mês depois, o Papa morre. E depois que o Papa morreu, a festa parece esfriar, né? Ou seja, ele fez lá a bula, era para todo mundo celebrar, mas o Papa morreu, todo mundo esqueceu. E pouco tempo então depois da morte, alguns anos aliás, depois da morte do Papa Urbano, um outro Papa, que talvez seja um dos mais mal falados da Igreja, mas tem algumas histórias interessantes em torno dele, o Papa João XXII, ele vai instituir então a solenidade para toda a Igreja, e agora sim obrigando todos os fiéis, para que se celebrasse então essa solenidade. E aí então começa esse costume, esse hábito em toda a Igreja, né, de celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Também interessante é o surgimento da procissão. Ela vai surgir mais ou menos em 1270 em Colônia, né, na Alemanha, e depois se populariza para toda a Igreja, a tal ponto que no Concílio de Trento, o concílio diz que é um costume, um hábito piedoso que deve se manter em toda a Igreja, né? Então dando uma confirmação a essa procissão. Também aqui no Brasil a gente tem o hábito de fazer os tapetes de Corpus Christi. Isso eu não encontrei uma resposta de onde surge exatamente. Eu sei que surge em Portugal por volta também dessa época, né? Ou seja, por volta do século 13º depois de Cristo. E depois é trazida para o Brasil, onde se popularizou, né? O hábito de confeccionar o tapete de Corpus Christi. Tudo bem, aqui um breve resumo histórico de tudo que se sucedeu. Então eu quero falar também uma história muito interessante que envolve Santo Tomás de Aquino, né? Ou seja, depois que o Papa ele então teve essa confirmação, esse milagre de Bolsena, ele pede para Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, que eram dois doutores da época e mais alguns teólogos, né? Até hoje os dois são santos doutores, né? E então eles confeccionam uma liturgia, um ofício divino para essa solenidade. Santo Tomás de Aquino é o primeiro a ler, né? Então quando Santo Tomás de Aquino começa a ler, as palavras de Santo Tomás de Aquino são tão bonitas e são tão profundas que os demais começam a rasgar o que eles tinham trazido, né? Ou seja, eles começam a rasgar os documentos que eles tinham trazido para essa celebração, para mostrar ao Papa. Então é interessante que Santo Tomás de Aquino ele compõe então essa liturgia
E desses cantos que Santo Tomás de Aquino compôs, até hoje a gente tem muito canto conhecido que é dessa época. Por exemplo, o mais conhecido de todos para nós é o Tão Sublime Sacramento. Então ele surge justamente nessa época em que Santo Tomás de Aquino compõe esse ofício. Também Santo Tomás de Aquino, a autoria do Lauda Sião, né? Lauda Sião, que é Louva Sião, que é a sequência que a gente tem amanhã na festa de Corpus Christi, que também é um canto belíssimo. E um outro canto muito conhecido é o Adoro-te Devote, que também é de composição de Santo Tomás de Aquino. Basicamente, o que eu quero ressaltar desses cantos é uma coisa central na teologia de Santo Tomás de Aquino sobre isso, e que no Adoro-te Devote fica ainda mais claro, que é justamente a questão da fé. Então Santo Tomás de Aquino ele frisa muito na questão da fé, né? Ou seja, ele vai falar assim praticamente todos os cantos, que a gente não pode compreender com os nossos sentidos esse sacramento, esse milagre de amor, mas que através da fé a gente pode compreender. Então, por exemplo, no Tão Sublime, a gente canta, às vezes passa desapercebido por nós, mas a gente toda vez vai cantar o seguinte: venha a fé por suplemento os sentidos completar. A gente canta assim: tão sublime sacramento adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento os sentidos completar. Depois no Lauda Sião, a gente tem também uma parte que ele fala mais ou menos assim: se não vês, nem compreende, gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. Principalmente no Adoro-te Devote, né, que é o canto que eu trouxe aqui, ele vai explanar ainda de maneira mais detalhada isso. E eu quero pegar um trecho e depois a gente faz o Adoro-te Devote como oração final. Então ele diz assim: a vista, o tato, o gosto falham com relação a vós, mas somente em vos ouvir em tudo creio. Creio em tudo que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Então Santo Tomás de Aquino aqui está professando a fé dele, está dizendo o seguinte, que a visão, se a gente olha para a Eucaristia, a gente vê um pão. Se a gente coloca a Eucaristia, quando a gente recebe a Eucaristia na nossa boca, o paladar vai dizer para a gente que é pão. Se eu toco, é pão. Se eu cheiro, é pão. Mas o ouvido, pelas palavras de Jesus Cristo, que diz: quem comer minha carne e beber meu sangue terá vida eterna, e que esse pão é verdadeira comida e esse sangue é verdadeira bebida, e também na Eucaristia este é meu corpo que será entregue por vós, na instituição da Eucaristia. Então, por essas palavras de Cristo, que não falham, que são mais verdadeiras, as palavras de Cristo são mais verdadeiras por ele ser Deus que a nossa própria realidade, a gente crê que realmente é Eucaristia. Então, se a gente for se pautar pelos sentidos, a gente chega à conclusão praticamente que é pão. Mas se a gente se pauta por um dos sentidos, que é o ouvido, e a gente é levado pela fé, a gente sabe com certeza absoluta, com mais certeza do que esse vídeo que eu estou gravando para o YouTube, a gente tem a certeza de que realmente é o corpo de Cristo. Por fim, então, para a gente encerrar esse vídeo, eu gostaria de ler 2 trechos aqui da bula, então, Transiturus Deoque Mundo, que eu acho muito interessante. Então o Papa ele vai falar assim num dos momentos: o degustar feriu e o degustar curou. Contempla como de onde nasceu a ferida saiu o remédio, e de onde entrou a morte saiu a vida. Daquele degustar de fato foi dito: no dia em que comeres, de morte morrerás. Deste ao contrário se alguém tiver comido deste pão viverá eternamente. Então é muito interessante o que o Papa Urbano IV ele vai fazer um paralelo. Se por um lado o alimento da ciência do bem e do mal no paraíso foi causa de condenação e de morte, esse pão que é a Eucaristia, ele é causa de vida eterna.
Então é a causa da salvação, da vida eterna. Então, se por um lado, por um alimento entrou a desgraça no mundo, por outro alimento, que é o bendito corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, entra a salvação. Se da árvore da ciência do bem e do mal brotou a condenação, da árvore da cruz, da onde nos é dada a Eucaristia, brota a nossa salvação. E num segundo trecho, ele diz assim: este pão é comido, mas na verdade não é consumido. É comido, mas não mudado, porque não é de modo algum transformado naquele que come, mas se é recebido de modo digno aquele que o recebe, e a ele moldado. Então essas duas citações vão estar no Denzinger, o número 847 do Denzinger Hahnemann. E esse último trecho, então, ele vai dizer que quando a gente recebe a Eucaristia, até uma comparação de Santo Agostinho, quando a gente come um alimento, o alimento normalmente é inferior a nós. Normalmente não, quase sempre é inferior a nós. Então, por exemplo, se eu recebo a carne de uma vaca, a vaca ela é menor que o ser humano. Então, a carne da vaca ela vai se tornar proteínas, ela vai se tornar parte de mim. Mas com a Eucaristia é diferente. Quem é maior, nós ou Deus? Então, quando a gente recebe a Eucaristia, não é Deus que vai se transformar num de nós, mas somos nós que vamos nos transformar em Deus. E verdadeiramente, se a gente recebe a Eucaristia em estado de graça, a gente vai poder dizer como São Paulo: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Nas palavras usadas pelos teólogos da igreja, nós somos cristificados. Então, muito bem, né? Que celebrando amanhã essa solenidade, a gente preste bem atenção nos cantos de Santo Tomás de Aquino, principalmente no Adoro-te Devote, que fala da fé, e no Laudação, que vai ser a sequência que vai ser cantada amanhã, depois da segunda leitura da Santa Missa. Muito bem, então para a gente encerrar, que a gente faça essa oração baseada no Adoro-te Devote, que é uma das coisas mais maravilhosas que se pode ler a respeito da Eucaristia. Eu vos adoro devotamente, ó divindade escondida, que verdadeiramente oculta-se sob estas aparências. A vós meu coração submete-se, todo por inteiro, porque, vos contemplando, tudo desfalece. A vista, o tato, o gosto falham com relação a vós, mas somente em ouvir, em tudo creio. Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Na cruz estava oculta somente a divindade, mas aqui oculta-se também a vossa humanidade. Eu, contudo, crendo e professando ambas, peço aquilo que pediu ao ladrão arrependido. Peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. Não vejo como Tomé as vossas chagas, entretanto vos confesso, meu Senhor e meu Deus, faça que eu sempre creia em vós esperar e vos amar. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dá vida aos homens, faça que a minha alma viva de vós, e que a ela seja sempre doce este saber. Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me, eu que sou imundo, em teu sangue, pois que uma única gota faz salvar todo o mundo e apagar todo o pecado. Ó Jesus, que velado agora vejo, peço que se realize aquilo que tanto desejo, que eu veja claramente vossa face revelada, que eu seja feliz contemplando a vossa glória.